A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, dia 8 de setembro, às 16 horas e 31 minutos. Amanhã, dia 9 de setembro, comemora-se o Dia do Administrador. Aproveito aqui para dar o parabéns para todos os administradores, professores do curso de administração, alunos de administração. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o professor Fausto Camargo, que vai conversar com a gente sobre a carreira de administração, o curso de administração. Fausto é administrador, mestre em Ciências Sociais e atual coordenador do curso de Administração da Uniamérica. Boa tarde, professor Fausto. Seja muito bem-vindo à Uniamérica em Ação. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Tudo beleza. Então, para começar a falar do curso de Administração de uma maneira mais geral e tudo mais, qual a importância do administrador para a sociedade? A relevância da profissão? Então, Raíssa, o que a gente pode falar? A profissão, do meu ponto de vista, é extremamente relevante para a sociedade. A gente pode dar um exemplo, já vamos puxar do atual para aquilo que é mais antigo, né? A crise política pelo qual o país vive, se a gente for ver, é uma crise de administração, uma crise de administração pública, tá? Então, só a partir deste ponto de vista, a gente já consegue extrair uma série de ideias, de insights para a gente pensar sobre a importância da administração para a sociedade. Eu costumo ir um pouco mais além. Eu digo que uma sociedade é composta por organizações. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas vão. E a sociedade, ela permanece, ela se constrói e ela segue o seu ritmo e segue a sua evolução. As organizações acompanham a evolução dessa sociedade. Então, tudo bem, as pessoas estão dentro das organizações fazendo acontecer. Estão. Mas sem a administração por trás dessas organizações, essa sociedade, elas não modelam a sociedade. Então, as organizações, elas vão modelando a sociedade, tá certo? Então, a gente puxa lá dos tempos mais remotos. Então, por exemplo, as duas organizações mais antigas, a gente pode puxar a administração pública lá da Mesopotâmia, antiguíssimo, e a gente puxa ainda a igreja e o exército. São duas organizações milenares e que elas moldaram boa parte da administração como ela é hoje também. Então, o planejamento estratégico, ele vem do militarismo. Aquela estrutura hierárquica e funcional, ela deriva dessas duas organizações. E elas exercem influência até hoje. Então, a gente tem o planejamento, a gente tem a organização, a gente tem o processo de liderança, a gente tem o processo do controle. Tudo isso é muito forte e tudo isso vem dessas organizações. Então, as pessoas, elas vão. As organizações ficam. A gente tem organizações com mais de 100 anos, 200 anos. A gente tem uma Coca-Cola, a gente tem fabricantes de automóveis e várias outras. Já estão na sua terceira, quarta, quinta, sexta geração, com processo de governança implantado, ou seja, de sucessão. A gente tem empresas brasileiras que já são antiguíssimas também. E as pessoas dessas empresas, dessas indústrias, elas já se foram. Mas elas permanecem. Mas para elas permanecerem, elas precisam de gestão. Porque sem uma boa gestão, sem uma boa administração, elas não permanecem. Aí o ciclo de vida delas é encurtado, vamos pensar assim, elas morrem. Então, para dar essa prosperidade, para dar essa segurança, para dar uma série de... E fora todo o entorno, que a gente pode pensar, por exemplo, a geração de emprego, a geração de renda, a melhoria econômica, a melhoria social do entorno dessas empresas que vão gerar emprego, vão gerar, enfim, podem gerar mais sustentabilidade para a sociedade, podem gerar mais saúde, não só qualidade de vida para o empregador, mas uma qualidade de vida também para toda a sociedade. Então, a tua contribuição, o teu papel, o papel do administrador aí dentro, ele é muito positivo nesse contexto. Ele está em tudo, né? Você deixou bem claro. Então, em todas as instituições e organizações que existem, existe um administrador, uma pessoa ali responsável, né? Na verdade, vários responsáveis pela organização de tudo que acontece, né? E tudo exige organização, então a gente tem administradores em todos os lugares. Muito legal. Que tipo de atividades envolvem a profissão do administrador, né?
Dentro dessas organizações, o que o administrador faz realmente? A gente pode partir da premissa das 4 funções básicas da administração. Daí a gente pensa em vários outros elementos, tá? Mas as 4 funções básicas do administrador consistem em planejamento, organização, alguns o chamam de direção, mas eu prefiro o conceito de liderança, que a gente pode ter uma liderança tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista informal, e o próprio controle, que são as métricas para fazer isso funcionar, os indicadores para fazer isso funcionar. Então, em qualquer instituição, por exemplo, se eu tenho um hospital, né? Um hospital, eu tenho que planejar as atividades, não só do dia, como da semana, como por exemplo, se eu vou implantar um sistema uma acreditação hospitalar para ter mais qualidade, se eu vou implantar um sistema, uma gestão para o processo, eu tenho que planejar tudo aquilo lá. Se eu tenho uma cirurgia marcada para amanhã, para 2 dias, 3 dias, o centro cirúrgico vai ter que fazer um planejamento. Ele vai ter que organizar aquilo lá. O líder daquele setor vai ter que fazer toda a mobilização para aquilo acontecer. E tem controle, você tem gestão de risco ali dentro, você tem gestão de segurança, e você tem as métricas. Se o sujeito, o retorno do sujeito ao próprio hospital, seja ele um retorno positivo, saudável ou não. Então, são métricas, e isso a gente encontra em hospital, a gente encontra nos supermercados, a gente encontra em instituições de educação, a gente encontra no comércio de modo geral, nas indústrias. Então essas 4 funções, elas passam por tudo. E aí a gente tem as áreas de atividade ou as áreas de atuação do administrador, a gente pode sintetizar em 4 áreas. Pode ir mais além? Pode. Por exemplo, em gestão de pessoas, em produção e operações, que a gente pode incluir logística, administração de recursos materiais, patrimoniais, mercado ou marketing, aí a gente envolve a própria estratégia, enfim, serviços. E dentro dessas áreas, aí a gente tem também a articulação com essas 4 áreas. Então, se eu tenho, e há uma articulação sistêmica também, não só entre essas 4 variáveis das funções do administrador, mas também entre essas áreas. Então, se eu tenho uma gestão de pessoas, eu tenho que ter essa gestão de pessoas articulada com a estratégia. Se eu não sei para onde vai minha empresa, eu não vou saber qual o fulano ou beltrano que eu vou recrutar, que eu vou selecionar para aquele cargo específico, para ter aquele perfil, para levar a minha empresa àquela estratégia, ou aquele alcance daquele objetivo, a razão de ser dela, aquele propósito dela. Então, há uma articulação muito grande entre isso. E para fazer isso, há também que se ter planejamento, organização, liderança, controle, enfim. Eu costumo dizer que a administração não é uma ciência cartesiana, sabe? Não são 2 variáveis, não é uma ciência exata cartesiana. Nós fazemos o uso das exatas, porque a gente tem finanças, a própria qualidade tem muito uso de estatística, a própria pesquisa de mercado, pesquisa de marketing faz uso também de estatística. Nós tomamos decisão, muitas vezes, quanto mais informações tiver, melhor. Quanto mais informações métricas, melhor, ajuda a gente. Então, a gente tem todo um lado exato. Mas nós também temos, por outro lado, áreas que são mais subjetivas. Então, a gente faz uso da psicologia organizacional, a gente faz uso de análise de cenário, que nem sempre ele é exato, não é cartesiano. Então, eu não posso falar que a crise política, que afeta profundamente, diretamente as organizações, é cartesiano. Eu não sei o que Brasília está pensando, eu não sei. Cada dia vem uma história diferente, cada dia traça-se um cenário diferente que a gente não controla. Então, a gente tem variáveis que a gente consegue controlar, mas a gente tem uma série de variáveis que são incontroláveis. Então, nessa análise de cenário, ela também não é cartesiana. O que a gente tem são ferramentas, e a gente procura utilizar o maior número de ferramentas, de que a gente consiga também... É interessante que o administrador ele consiga articular isso, que é só com essa articulação que ele consegue pensar. Eu acho que uma das maiores competências do administrador ou habilidades é ele aprender a ver isso de modo super sistêmico. Integrado, porque contribui muito para ações mais efetivas dentro das organizações. Excelente, muito bacana. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Dando sequência
sequência ao nosso programa, ao nosso Uniamérica em Ação de hoje. Estamos falando sobre a carreira de administrador aqui com o professor Fausto Camargo. A gente já falou bastante sobre as características da profissão, a área em que o administrador pode atuar, né? Professor, o que uma pessoa precisa fazer para se tornar um administrador? Vamos lá. Eu vou partir para o ponto de vista da formação do administrador, tá? A formação do administrador ela é uma formação bem ampla. E o próprio conselho, ele dá muitas das diretrizes dessa formação. Então, o conselho, todo ano, ele fornece para a gente uma pesquisa, que é a pesquisa do perfil do administrador. É claro que tem muitas características que são desenvolvidas ao longo do curso. Como, por exemplo, características de implementar, características de identificar problemas e solucionar problemas. A gente tem a própria característica da liderança. Eu costumo dizer que se a pessoa ela acha que não é líder ou ainda não desenvolveu liderança, o curso de administração é um curso que dá muito forte nessa vertente. Por quê? Porque o administrador ele tem que ser líder. Se ele não for líder, se ele não der conta de motivar uma equipe, você não tem negócio que funcione. Porque a todo instante você tem que ter uma gasolina funcionando aquilo lá. A gente não pode pensar que sempre a gente vai ter um cenário positivo, um mar de rosas dentro da empresa ou dentro da organização. Ela passa por altos e baixos, né? A própria crise econômica que a gente vive hoje trouxe um cenário, uma realidade para muitas empresas que elas tiveram que se reinventar. E elas tiveram que reinventar também o seu jeito de funcionar. E o administrador por trás disso, ele tem que fazer essa roda girar. Não é? E aí a liderança ela acaba sendo fundamental nesse contexto. Certa vez eu vi um palestrante, aquilo me chamou muita atenção, que ele falou o seguinte aspecto. Há dois tipos de administradores. Aquele administrador muito forte em processo, que sabe como fazer a coisa. Mas às vezes aquele administrador muito forte em processo, ele é uma pessoa um pouco mais fechada. E é aquele administrador muito forte em pessoas, muito forte na liderança. Aquele que consegue juntar as duas coisas é o ideal. Então hoje o que a gente procura dentro da formação é conseguir trazer isso, conseguir fazer, juntar esses dois elementos que são muito fortes. É claro que dependendo da área que o administrador vai atuar, pode levar ele para uma vertente um pouco mais forte. Então se ele vai trabalhar na área de finanças, por exemplo, a tendência dele é se fechar um pouco mais mesmo. A tendência dele é se prender um pouco mais ao processo, que é aquele processo financeiro. Aquele que trabalha um pouco mais na área de humanas, a tendência dele é puxar um pouco mais para a liderança. Mas mesmo assim é muito importante que, independente da área, ele consiga conciliar tanto o processo quanto pessoas. Legal, tá. E a importância do curso de administração para dar todo o suporte aí para o administrador, para quem quer exercer a carreira de administrador, né? Então, você falou da junção dos dois, da parte técnica com a parte mais humana, né? Das dois tipos de competência. Se fosse para você citar, sei lá, 5 características de um bom administrador, quais são as características de um bom administrador? O que ele precisa ter? Como ele precisa ser? Vamos lá. Sem ordem de prioridade, tá? Vamos só chutar aqui, vamos falar livremente. Visão sistêmica ou holística, capacidade de motivar e influenciar equipes, o raciocínio lógico e crítico, muito forte, a capacidade preditiva, que é essa capacidade de analisar cenários. Tudo bem que a inteligência artificial vai ajudar muito a gente nisso, mas tem muita coisa que é preditiva, que vai ajudar muito na tomada de decisão. Porque, vamos pensar aqui, uma das coisas que eu acho que todo curso de administração deveria ter, por exemplo, seria uma disciplina, um módulo, enfim, de dilema. Porque o que mais a pessoa passa na tua vida, não só administrador, são por dilemas. Então, às vezes ela tem uma decisão muito bacana para tomar A e tem a B, e ela entra num conflito, num dilema. E as duas, às vezes, levam para boas direções, mas aí entra a gestão de risco também. E aí o administrador também tem que ter essa competência de saber assumir esse risco e assumir, sabe? Porque tem gente que assume o risco, mas na hora que a coisa pipoca, ele tira o corpo fora
né? E delega o risco para os seus subalternos, vamos falar assim, né? Então tem que ser administrador para assumir o próprio erro também. Então, essa questão do dilema, para mim, é importantíssimo desse ponto de vista, que nada mais é do que tomada de decisão. Serve para a vida das pessoas, serve, como também para a vida empresarial, para a vida profissional, para a vida do administrador. Para mim isso é fundamental. Por isso que às vezes eu penso que se fala assim, toda pessoa deveria fazer administração. Independente se tem vocação ou se não tem, se vai querer atuar na área ou não. Porque primeiro você tem a sua gestão da sua vida humana, a autogestão da tua vida humana. E a administração ela também dá ferramenta para isso. A administração talvez, se a gente fosse extrapolar um pouco, não deveria ser pensada só em curso superior, mas também deveria ter administração para crianças, jovens e adolescentes. Como administrar a vida, né? De repente, eu quero passar num concurso. Como que eu administro meu tempo, as minhas finanças, a minha casa, né? De repente, a organização da minha família para o objetivo que eu quero. Eu quero fazer um curso fora. E como é que fica, né? Minha parte financeira, como é que a minha esposa, meus filhos, como é que tudo isso vai colaborar dentro de casa para que, né, todo mundo, cada um consiga seus objetivos. Eu acho que a administração, ela realmente, tirando a parte da profissão enquanto carreira, todo mundo acaba tendo que ser um pouco administrador aí na vida, né? Muito legal. E agora, indo um pouco mais pro lado pessoal, o que te levou a escolher a carreira de administrador? Pois boa pergunta, interessante isso. Quando eu estava saindo lá do terceiro ano, né, na época era segundo grau, eu tinha vários colegas que queriam fazer administração. Eu tinha um amigo que era apaixonado por administração. O pai desse amigo meu, inclusive, ele era ele exercia alto cargo numa indústria, numa grande indústria. E aí a gente trocava muita ideia e eu lembro que eu comecei a ler livros sobre o assunto. E você começa a ler é uma literatura leve, né, mas também muito interessante, muito boa. Livros tipo Pai Rico, Pai Pobre. Eu não vou lembrar bem específico, já tem muito bom tempo isso, tá? E também não vou fazer propaganda aqui. Enfim, lendo um desses livros, eu me apaixonei. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Mas eu fiz administração na época mais pelo processo de empreender. Que eu achava um barato o processo do empreendedorismo. Eu via as coisas e ia falar, puta, isso aqui é muito legal, cara, tem que entrar aí, sabe? Esse lado um pouco mais empreendedor. E tem gente que acha que o empreendedorismo é o processo só de abrir empresas, mas não é. Dentro de uma empresa, a gente também tem um processo do próprio administrador, que ele passa a ser um empreendedor dentro daquela empresa. Empreender projetos, né? Empreender projetos, às vezes inovar os processos dentro da organização, sabe? É a própria liderança para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que essa parte também foi algo que me motivou muito. Muito legal. Então, estamos aqui num papo super bacana sobre administração. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação com o professor Fausto Camargo, falando sobre administração. Afinal, amanhã é o dia do administrador, dia 9 de setembro. Ele estava contando um pouco pra gente como é que ele escolheu o curso de administração e tudo mais. E realmente, várias pessoas escolhem o curso de administração, né? Aí já entra na minha próxima pergunta. A que você atribui o fato de ser um dos cursos mais procurados? Tem vários cursos aqui, inclusive na cidade, né? Muitas pessoas que procuram. Dois fatores principalmente, tá? Primeiro, o nível de empregabilidade do curso. Então, quem entra no curso de administração, geralmente no segundo ou no terceiro semestre, já se encaixa no estágio e, às vezes, bem remunerado. Por ser estágio bem remunerado, tá? Outros é que muitos têm o sonho de ter a sua própria empresa, de empreender. Então tem muita gente que entra no curso, ele já sonhando, sabe, em ter a tua própria empresa, em empreender, sabe? O cara se vê já como executivo. Tem muita gente que sonha com isso. Então acho que junta essas duas coisas, junta a empregabilidade com o sonho de empreender. Legal, que tem a ver com a sua própria, né? Sua própria vontade de fazer o curso de administração. Legal. E para quem
para quem quer seguir essa carreira, ou de repente para os nossos alunos que estão nos ouvindo, alunos de administração, que conselho você daria para alguém que quer seguir a carreira, quer se tornar um profissional de administração? Eu acho que a carreira de administração ela é muito desafiadora, né? E ela também, ao mesmo tempo, ela é muito ampla e muito aberta. Então, ela dá várias oportunidades para a pessoa que está ingressando nessa carreira. Eu acho que o principal é você agarrar a oportunidade que aparece. Porque às vezes aparece cada oportunidade e a gente não dá muita bola. Por exemplo, eu nunca recusei oportunidade de crescimento, de crescimento profissional. Tem gente que não dá bola, fica ali acomodado no teu lugar e assim vai. Às vezes, a oportunidade não é tão remunerada, mas dá um crescimento pessoal e profissional muito grande que vai permitir a pessoa dar um salto lá na frente. Então, eu acho que o principal é a pessoa ter, claro, força de vontade, proatividade e essa capacidade de aprender e aproveitar as oportunidades. Ficar de olho nas oportunidades, eu acho que é uma característica que não só antes, né, mas depois de se tornar um administrador, eu acho que oportunidade tem tudo a ver aí, né, com ficar de olho nas oportunidades que aparecem, tanto de soluções de problema quando você já é um administrador, mas eu acho que na vida, né, eu falo, às vezes eu converso com os alunos, inclusive alunos de administração, e às vezes aquele estágio, aquele curso, aquela monitoria que você vai dar, às vezes você não dá tanto valor, né? Nossa, na minha tarde de sábado, às vezes, alguma coisa assim, uma palestra, mas é longe e tal. Às vezes é ali que você vai ter uma oportunidade de conhecer alguém, né? De trocar contatos, de ter um insight que às vezes vai te alavancar aí, né? Isso. Eu já tive casos de aluno, por exemplo, que com a oportunidade de realizar o projeto, a gente fala de projeto integrador, ele teve um crescimento na tua pessoal e profissional, assim, radical, vamos falar assim, cresceu muito mesmo, sabe? Hoje está muito bem empregado, desenvolveu competências, habilidades, que no processo de recrutamento e seleção foi questionado sobre isso. Então, assim, é oportunidade. Ele soube analisar o cenário, ver a circunstância, aí entram as habilidades do próprio administrador, e para tomar a decisão. Legal, muito bacana. Então, professor, a gente já está no último bloco, mas acho que você poderia falar melhor. A gente está falando das oportunidades e da parte prática do administrador, aí você falou da empregabilidade, do estágio e tudo mais. O curso de administração da Uniamérica, a gente trabalha na Uniamérica com o projeto integrador. Como é que funciona o projeto integrador dentro do curso de administração? Eu acho que assim, o curso de administração é um dos cursos mais fáceis de fazer a operação do projeto integrador. Porque a empresa, ela é algo muito, para quem está estudando aquilo, é algo muito vivo e muito palpável, né? Então, quando você entra numa empresa, o que a gente faz com o aluno? O aluno ele tem que aprender a identificar, fazer o diagnóstico, a desenvolver a solução e implementar aquela solução dentro da empresa. E como ele passa 8 semestres, ele consegue entrar em todas as áreas. Então, ele entra em gestão de pessoas, ele entra em logística, ele entra em marketing, ele entra em planejamento estratégico, em finanças, em operações. E aquilo enriquece muito a vivência dele. E a empresa, ela é muito prática, porque ou você faz aquilo acontecer ou você não faz. Você não tem muita opção. E como é um curso muito prático, para ele desenvolver projetos e correr atrás de soluções, e muitas vezes soluções têm que ser de fato criativas, porque assim, nem sempre uma empresa ela tem recursos para bancar aquilo. Então o administrador ele tem que aprender também a desenvolver soluções que sejam ao mesmo tempo boas e baratas, tá entendendo? Isso é verdade. A criatividade ela é fundamental. E o projeto integrador, quando ele traz isso, ele envolve essa série de competências: inovação, criatividade, raciocínio lógico, raciocínio crítico, visão sistêmica, visão de processo, a integração disso tudo, a integração das diversas áreas. E como isso é muito real para a gente, muito palpável, o aluno ele gosta muito, sabe? Ele entra, aquilo é uma aventura para ele, sabe? Ele tem que fazer dar certo, Ele tem que né? fazer dar certo, e é um processo gostoso, é um processo interativo, é um processo dinâmico, ele aprende muito. Então, para a gente que é professor também é gostoso, porque a gente passa a ter uma realidade, a gente aumenta a nossa visão de mundo também, a partir daquela visão daquele aluno, e aí você vai juntando com outros grupos de alunos, enfim, é muito bacana.
Legal, deve ser bacana acompanhar isso, né? E torcendo pelo resultado, né? Para que aquele projeto dê certo e tudo mais. Então, legal. Professor Fausto, muito obrigada por você ter vindo na Uniamérica em Ação hoje, né? Aproveitando, dar os parabéns adiantado aí pelo Dia do Administrador. Muito obrigada. Obrigado. Beleza, gente. Mais um Uniamérica em Ação. Segunda-feira estamos de volta. Lembrando que no dia 28 de setembro, às 7h30, nós temos mostra de profissões na Uniamérica. Então aí todos os jovens, todo mundo que estiver interessado em saber mais sobre as profissões, né, sobre as opções de profissões aí que quer seguir e tudo mais, podem ir lá na faculdade, podem visitar. É interessante que os professores, né, que tem turmas aí no ensino médio com essa idade, né, em que os jovens estão escolhendo as profissões, eles fiquem atentos aí às datas. Então, dia 28 de setembro, para quem vai de manhã às 7h30, para quem vai à tarde às 13h30. Então, até aí, todos os cursos estão preparando coisas super bacanas, atividades super bacanas, para mostrar aí para os alunos o seu curso, né, em específico. Beleza! Muito obrigada, encerramos aqui o programa de hoje. Obrigada a todos que acompanharam aí no Facebook, a Lúcia, o Paulo André, o Isamar. Muito obrigado por acompanharem a gente tanto no Facebook, né, quanto no streaming da rádio. Então, beleza, ficamos aqui, estaremos de volta na segunda. Obrigada!